Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu até disse aqui, cochichando nos ouvidos do Leandro, fico até emocionado. Eu quero dizer, é o que diz a Bíblia, não se ensoberbeça, mas teme. Nós temos uma missão de Deus de pregar o Evangelho. E eu posso dizer que eu prego o Evangelho desde os meus 12 anos, com muita eloquência, e eu tenho muito prazer de estar aqui. E quando o Leandro, com esse carinho todo que ele estende, eu fico muito satisfeito, e quero te dizer que deveria ter feito mais, né? E a gente percebe que os anos vão passando, a visão vai se ampliando, os resultados vão surgindo, e nós agora estamos, eu estou com a idade de 60 anos, estou colhendo os feixes com alegria, porque ser pastor é estar dentro do centro da vontade de Deus, e o que contabiliza é ver vocês produzindo, sendo abençoados. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Nós amamos a palavra de Deus. É uma palavra incorruptível, imutável. Ela não volta vazia. 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, em Edi. Então Josafá teve medo, e pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 14. E veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Mataías, levita, os filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Os irmãos podem se assentar. Nessa noite, a fé que altera a circunstância. Porque na realidade, quando nós falamos de fé, é um tema tão abrangente, que dificilmente nós vamos conseguir, numa mensagem de 40 minutos ou menos, esgotar esse tema. Mas a partir do momento que eu lembro você, o texto de Romanos, capítulo 15, que fala que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, desculpa. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora eu preciso que, da mesma maneira que nós estávamos em sintonia na adoração, no louvor, participando dessa alegria da apresentação e da consagração, eu preciso que vocês estejam também, junto comigo, numa fé coletiva. Amém? Porque nós somos da fé. E a Bíblia diz que, para que você se sinta confortável, está escrito em Romanos 12, 3, que a cada um de nós que nascemos de novo, recebemos uma medida de fé. Amém? Isso coloca todos nós
que somos iguais. Todos nós temos a mesma capacidade para crer, a mesma capacidade para aperfeiçoar aquilo que nós ouvimos e permitir que as verdades bíblicas, elas sejam impactantes na nossa vida. Porque quando nós usamos uma mensagem do Velho Testamento, aqueles que estão na fé, ou muitas vezes que já fizeram rema, pensam assim, é Velho Testamento, não é Nova Aliança. Eu quero te dizer que o rema, ele não dá essa ênfase como muitos pensam. Nós cremos na Nova Aliança e no Velho Testamento, porque os dois se completam entre si, são harmônicos. Porque quando você lê o Velho Testamento, é sombra para a Nova Aliança. E quando você vê o Velho Testamento, nós devemos ter um pouco mais de fé. Justamente porque aqueles homens atuavam no poder do Espírito Santo por tempo específico, por missões específicas, por momentos específicos. Eu e você somos diferentes. Nós possuímos o Espírito Santo. Isso te alegra? Isso pode trazer alegria no teu coração? Esta é a vivência que devemos ter. A palavra de Deus tem que ser lida e ela tem que saltar para os nossos olhos. E quando isso acontece, as coisas começam a mudar. Sua fé, ela altera as circunstâncias. Vamos pensar comigo num cenário de um monarca chamado Josafá. Você lendo a Bíblia, lendo essa história, com certeza, você já ouviu dizendo que ele ganhou esta guerra através do louvor, quando encaminhou os levitas na frente da batalha, e Deus agiu. Ok? Isso é uma lembrança genuína, verdadeira, e realmente aconteceu, e este foi o conteúdo. Mas, o que está por trás das cortinas é que um rei estava vivendo um momento bom da sua vida. Um momento em que estava fazendo o que era bom perante o Senhor. Em outras palavras, obedecendo a Deus. E surgiu uma surpresa. A surpresa é que 3 nações se juntaram para destruir aquilo que é a menina dos olhos de Deus, Jerusalém. E continua com essa consideração até hoje, porque Jerusalém é a escolhida por Deus, para que seja o relógio do mundo. Então não perca os seus olhos de Jerusalém, e se possível, obedeça ao princípio bíblico, orai pela paz de Jerusalém, porque abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isso é um princípio. E Josafá estava ali para preservar o reino de Judá, porque os reinos estavam divididos. E quando ele soube da notícia que 3 reinos, exércitos poderosos, estavam diante do seu quintal, e eram de longe e de perto, ele percebeu que o seu exército não tinha capacidade de confrontar com esse exército. Com certeza eles seriam esmagados. Mas qual foi a atitude desse homem? Ele teve medo. É normal ter medo diante de uma circunstância que te aperta. Mas é sobrenatural recorrer aos princípios que você foi ensinado. Esse homem aprendeu da parte de Deus princípios, atitudes. Ele teve medo, sim, de ver uma grande multidão que estava aglomerando-se para ir contra ele. Ele teve medo, mas ele se lembrou dos princípios. Quais são? Nós devemos orar. Nós devemos chamar o povo para um jejum. Nós devemos chamar o povo e dizer que maior é Deus. Nós devemos dizer para o povo o que, se ele estivesse no momento do Espírito Santo na vida dele, ele ia dizer: o maior habita em mim, eu não tenho medo disto. E frases, afirmações bíblicas que você e eu precisamos tê-la como confissão
todos os dias, porque este homem capacitado, preparado, teve medo. E quando ele voltou para os princípios, as coisas mudaram. Quando se volta para o princípio, as coisas mudam. Como eu disse, eu gosto de dar o significado dos nomes. Josafá, Deus é juiz. Olha que nome lindo, que significado lindo. Porém, atrás dele havia uma história. Mas na vida deste homem, uma boa história. Um homem que estava disposto a obedecer a Deus. Mas quando isso surgiu, este homem tremeu. Nós afirmamos uma frase, e os pastores da fé têm falado isso, que fé abre portas, gratidão mantém portas abertas. Sabe por quê? Josafá foi acolhido, porque havia fé no seu coração, através dos princípios. Sabe por quê? Moveu-se o coração, porque o povo pegou junto. Vamos jejuar, vamos orar, e vamos fazer o que nós sabemos que deve ser feito. Deus, não há força em nós, mas em Ti há o poder, em Ti há a grandeza, em Ti há a graça, porque nós estamos vivendo um tempo que, se você valorizar, você é um homem privilegiado e tem uma família privilegiada, porque Deus escolheu você e a tua família no meio de 7 bilhões e 500 bilhões de homens sobre essa terra. Você foi escolhido. Oh, aleluia! Te alegra isso? Meu irmão, quando eu leio o Velho Testamento e começo a mastigar isto, eu fico vendo a inspiração que vem. Ah, meu irmão, quando isso acontece, nós temos que ir para a origem. Começou tudo aonde? Em Azazon. Azazon. O lugar de começo. O lugar das palmeiras. Mas aonde aconteceu uma tragédia. Tudo certinho, tudo correndo bem, e vem uma notícia inesperada: seremos destruídos, seremos exterminados. Mas quando você tem promessa de Deus, não vai lhe acontecer nada, porque o princípio de obediência te brinda, e a graça de Deus, ela começa a dar uma sustentação à tua vida, e você vai começar a entender que nesse momento, você não vai se afrouxar. A fé que está sendo ministrada aqui pela palavra, ela vai te trazer perseverança, firmeza, e manter você na confissão. Porque se você ficar longe da confissão da palavra, você é roubado na sua bênção. Você é roubado no seu direito. Você é roubado na sua alegria. Você é subtraído daquilo que você tem direito. E o que nós temos direito está escrito nesse manual. E Josafá foi para ele. Então, a Bíblia diz para você que está vivendo como eu hoje: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ah, nós sabemos, meu irmão, que na autoridade do crente, quando você tem essa exclusividade dessa palavra, você diz para Satanás: eu me sujeito a Deus, eu me sujeito ao Senhor. Você não tem autoridade para ficar na minha presença, nem nos meus negócios, nem na minha vida, nem na minha igreja, nem na minha família, porque eu tenho estar consagrado ao Senhor. Meu irmão, eu falo isso com modéstia, com toda modéstia. Quando eu vi hoje a família do Leandro aqui, me recordo de coisas de quase 40 anos atrás. Eu tenho o mesmo endereço, eu tenho a mesma postura, eu tenho a mesma fé, tenho vontade de pregar o Evangelho como pregava com 18 anos. Sabe por quê? Porque aonde eu vou, Deus tem dado uma palavra de cura, libertação, para construir. Porque foi assim que Josafá se portou. A minha palavra com o povo é para construir. Vamos juntar o povo. Você imaginou o rei dizendo: olha, todo mundo está aqui, vocês vieram de várias cidades, olha, realmente nós vamos ser esmagados. Vamos pegar tudo que nós temos e vamos fugir. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé.
É como diz no Velho Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 28, é por um caminho que vem Satanás contra nós, mas por 7 caminhos ele foge da nossa presença, porque na nossa vida tem autoridade daquele que é maior. Aquele que te salvou, a Bíblia diz que você deve desenvolver a tua salvação com temor e tremor, porque cada dia você tem que estar se santificando. Esse homem foi para um momento de santificação. Agora deixa eu te falar uma observação sobre a fé. Foi o que aconteceu com Josafá. O que deve acontecer conosco? O nosso melhor amigo é aquele que sopra fé na nossa vida. O nosso melhor amigo é aquele que alimenta fé na nossa vida. O nosso pior inimigo é aquele que quer roubar a nossa fé, tirar a nossa segurança, a nossa firmeza. Josafá, ele teve um bom amigo. Ele teve um bom amigo. Ele teve um profeta ao seu lado, que está aqui no capítulo 20 mesmo, versículo 14 e 15. O nome dele é Jaaziel, que significa, olha que coisa linda, Deus vigia sobre mim. E esse homem profetizou, dizendo o seguinte, não temais, no versículo 15, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Você percebeu o que eu disse no começo? Vai gravando. Aonde começou significa um lugar lindo de palmeiras, que se transformou num grande momento para destruição, tragédia, divisão entre as nações ali. Guarda isso. E você vê agora a palavra profética se instalando. Porque quando Deus fala através do púlpito, Deus está falando. Amém? Meu irmão, nós estamos num momento hoje em que, quando Josafá começou a dizer, o Espírito Santo veio e profetizou através dele, não temais, essa peleja não será sua, essa peleja será de Deus. Eu te digo da mesma maneira, das mesmas formas que a Bíblia fala de tantos temas que fala, não temais, mantenha a sua condição de vida firme em Deus. Eu digo para você, é a mesma coisa, é o Espírito Santo se levantando e diz, eu coloquei o meu Espírito na tua vida, não desvieis desse caminho, permanecei firme, porque a fé que você abraçou, é uma fé que tem que ser inabalável, é uma fé robusta, é uma fé em que você deve construir para melhor, porque se você ficar pensando, que você viver esse cotidiano do dia, vai manter você firme, pelo contrário, isso pode te esfriar. Hoje nós precisamos ser mais intensos, a fé precisa ser colocada de uma tal forma que movimente o teu coração. E uma das coisas que muda a circunstância é a renovação da mente. Eu li um livro de Kenneth Hagin e recomendo para vocês. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Meu irmão, fantástico esse livrinho. Fantástico. O tópico diz lá, identifique o seu inimigo. Com quem que você está lutando? É Satanás? Ah, mas pastor, eu estou com luta com pessoas. Não é esses os nossos inimigos. Efésios 6:12 diz, não são carnais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Meu irmão, Josafá não olhou com os olhos naturais. Ele olhou com os olhos espirituais. As armas que foram abraçadas ali são armas espirituais. E que nós que temos hoje o começo da história, o meio da história, o fim da história, nós temos que abraçar isso com muito mais veemência, com muito mais disposição, com muito mais posição para servir a Deus e sermos úteis numa obra como esta, que é uma igreja, família, mas é uma igreja que tem uma atividade social que abrange as crianças de famílias carentes e que vai ter uma ampliação muito maior,
porque essa visão não é tua, é uma visão pastoral, é uma visão em que Deus dá, e muitas vezes você precisa compreender que a visão é maior que o teu orgulho, que o meu orgulho, se isso tiver. A visão tem que ser maior do que o teu ministério. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Ele diz, não temais, é eu que vou livrar você. Mas e a grande multidão? E o medo? E as desconfianças? E a minha fé que muitas vezes, na hora falta dinheiro? Da onde vem? Eu vou ligar para quem? Muitas vezes não tem para quem ligar. Se é de Deus, as coisas vão fluir. Mas se é de Deus, você que está aqui, e os outros que estão chegando, e nós que estamos vivendo isso, nós precisamos estar um pouco mais atentos ao que está acontecendo. Porque grande é o livramento para esse bairro. Eu lembro quando nasceu aqui, irmãos, eu passei por aqui, por todos os obreiros que nós tivemos na igreja. E os obreiros de sucesso dentro desse ministério têm sido Leandro, abraçou o Jardim Vitória e disse, Jardim Vitória é meu. Jardim Vitória é independente, está perto de favela, mas foi Deus que me mandou para lá. Ele é meu, eu vou conclamar o povo. Porque muitos, querido, querem escolher o lugar que vai. Por isso que o ministério não funciona, não é verdade? Então, quando Deus fala, Josafá diz, quem deu Jerusalém para mim foi Deus. Eu sou o rei. Aí 3 nações, até Josafá disse, essa nação, Senhor, foi a primeira que o Senhor poupou quando nós saímos do Egito. O Senhor mandou rodear e não destruí-la. E hoje ela se junta para nos destruir. O que eu vou fazer? Josafá tem um segredo. Yeshua, Jesus, eu estou pedindo socorro. Meu irmão, tem hora que precisa pedir socorro. Então vai um recadinho pastoral. Quando o seu pastor pedir socorro, não deixe ele ficar tão com sede assim. Já começa a socorrer, já começa a amparar. Sabe por quê? Porque Deus levantou pessoas jovens e pessoas maduras para segurar o braço do teu pastor, da tua pastora, como fez lá com Moisés. Segurou, mandou Arão e mandou Josué. Mas precisa ser homens de honra, mulheres de honra, compromisso, para que na hora do vamos ver, não se assuste. Aí, qual foi a conotação? Não tem mais. Não tem mais. Fique tranquilo, porque o valor da profecia é grande. Meu irmão, isso que eu estou vivendo aqui hoje é uma palavra profética. Deus me profetizou que eu iria ver os filhos dos meus filhos e pregar para gerações. E aguentar um pastor 20 anos, 40 anos na mesma igreja, não é fácil. Mas para mim é fácil. Sabe por quê? Porque a multiforme graça de Deus é como vai agir em você. O nosso povo vai nos amar. Aleluia. E nosso povo vai nos desejar. Sabe o que acontece? Você só vai progredir. Porque Josafá não teve medo. E é uma coisa muito importante. Porque fé... meu irmão. Eu fiquei meditando sobre isso. Reconheça quem é o teu inimigo. O inimigo são circunstâncias difíceis, provações, dias maus que chegam. Mas eu me levanto na autoridade que eu tenho com a minha procuração de autoridade e digo, Satanás, a minha família me pertence, a minha igreja me pertence, o meu trabalho me pertence, o meu ganho me pertence, os meus netos me pertencem, o que o Senhor me deu, eu sou apenas um mordomo. É assim que nós devemos falar, porque quando falamos assim, nós estamos protegendo os nossos. Mas quando você protege dos outros, isso é sinal que você foi além do amor. Está aprendendo bem, porque quando você cuida de um outro, Deus está cuidando melhor até de você. Enquanto você semeia naquela terra, Deus está te dando mais. Deus está fazendo coisa que você nem sonha. Abre o teu coração, porque a fé, ela realmente altera a circunstância. Josafá não tinha maldade no coração, mas quiseram plantar maldade lá. Maldade perante Deus. Deus levanta lá um homem, Deus é o juiz daquele homem. E ele profetiza,
não temais, não se assombres, porque eu estou contigo. Irmãos, você imagina 3 exércitos prontos para uma guerra, num lugar favorável que era desconfortável para Josafá. Ele diz: vamos com os levitas na frente. Não é para falar assim, os levitas morrem primeiro. Não, é porque quando os cantores nossos hoje, Ministério de Música, outra coisa que nós tratamos na Nova Aliança, não são levitas, são do Ministério de Música, são ministérios. E outra coisa importante, eu não preciso colocar uma história sacerdotal aqui, para dizer que a unção está comigo, e nem viver do passado, mas eu posso ver as histórias que nos dá realmente o resgate da mão de Deus, poderosa, milagres sobrenaturais, que aconteceu lá e acontece hoje, está acontecendo no mundo sobrenatural. Quantos foram livres aqui da morte, foram salvos em Cristo? Diga glória a Deus. Se eu for ver aqui a história de cada um, tem história que você fala, graças a Deus, que hoje eu sou crente. Eu sou um deles, minha família também. Por quê? Porque eu sei da onde eu vim, e da onde Deus me tirou, e deu oportunidade para a minha família, como está dando para a tua. Porque eu vejo em vocês aqui, pessoas empreendedoras, pessoas abastadas, pessoas que vão financiar e viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. Ah, meu irmão, você pode dizer assim, mas e aí, pastor? O que o diabo queria implantar lá? Paralisia. Essa é a especialidade de Satanás, é paralisar, é deixar você parado, hipnotizado, com medo, tremendo, não saber o que fazer. O que eu vou fazer com os princípios que eu aprendi? Eu tenho que colocar em prática. Por isso que é confissão. Confessar, ler, confessar a palavra, renovar a mente e saber que aquilo que era desvalorização, complexo e defeito que lançaram sobre você, ou por palavras, ou por momentos, você está livre disso. Você está nas mãos daquele que é poderoso e quer usar a tua vida. Então, paralisia é coisa de Satanás. É coisa de Satanás. E ele quer que você volte para trás. Volte, regresse. Ande para trás. Não faça assim. Josafá poderia fazer uma negociação com eles como rei. Podia ceder algumas coisas. Podia comprar com ouro, com prata. Podia ter uma negociata entre os reis. Mas não foi isso que foi feito. Não tem jeitinho brasileiro para Deus. O que Deus quer é que a sua palavra seja cumprida. Meu irmão, está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Eu velo para cumprir a minha palavra. Eu estava dizendo para você, eu estou vivendo a profecia. Porque hoje nós estamos vendo Deus prosperando de uma tal maneira, salvando de uma tal maneira, que nós ficamos assim, meu Pai, quantas pessoas, aquela pessoa aceitou a Cristo como Salvador. Eu tenho um caso lá na igreja, que eu estava vendendo uma casa de alto padrão para ele, uma casa barata, uma casa de 1,5 milhão. E eu estava na empresa dele, junto com um dos meus filhos. E ele falou assim, pai, não vai falar não vai falar agora de Bíblia, não vai falar de igreja, porque não é bom. Aí o Espírito Santo, ele foi no banheiro, o Espírito Santo já estava falando comigo, eu não falei nada para ele. Aí o Espírito Santo falou assim, fala. E eu falei para ele de Jesus. Ele comprou a casa, está na igreja, batizado, fazendo rema faz 4 meses, 5 meses. Aí você fala o quê? Quando a porta que Deus abre, ninguém fecha, meu irmão. Você tem que estar sintonizado com o Espírito Santo. E quando você está no estreito, como estava Josafá, não se assuste, não se atemorize, não faça nada. Sabe o que Deus falou para eles aqui? Josafá, tem o louvor, tem oração e tem jejum, e você já ouviu a voz profética. Então agora, fica parado. Quietinho, fala nada, não se mova, não me atrapalhe a agir. Tem hora que crente está atrapalhando Deus a agir.
Eu não quero atrapalhar Deus trabalhando. Você não deve fazer isso, porque se a obra não crescer, ela não é culpa do pastor. Porque pastor, ele apacenta, prega e junta. A culpa é das ovelhas. Se tiver alguma culpa, se você pode culpar alguém. Porque a ovelha tem que reproduzir. Você precisa dar o seu testemunho. Josafá, com certeza, eu estou aqui conjecturando, ele deu o seu testemunho. Meu pai seguiu ao Senhor. Eu estou em obediência ao Senhor. Nós queremos jejuar, nós queremos orar, nós queremos prontificar ir. Sabe o que aconteceu? Deus começou a agir. Então vamos fazer. Agora, bem claro, quando Deus mandou parar, tem que parar. Tem hora que você está andando, Deus fala, para. Fica quieto, fica quieto. É o que aconteceu aqui. Ele parou. Não vos assusteis. Não tenha medo. Agora suba. E o povo, levita. Grande é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia. E começou a louvar. E ele chegou aonde ele tinha um posicionamento de ver os exércitos. E ele viu que os 3 exércitos, totalmente mortos, só via corpos espalhados. Houve um espírito de confusão. Houve um espírito de confusão ali, que a paralisia que Satanás queria jogar para Josafá caiu dentro deles. E eles começaram a perder a consciência, e começaram a se voltar um contra o outro. Eles eram descendentes de Seir, descendentes da carne, edonitas, moabitas, pessoas que estavam adorando Astarotes. E Deus, o que fez? Apenas agiu. Como? Você não vai pôr a mão em ninguém. É eu que vou agir. E eles se mataram entre si. Aleluia! Eu disse para você que o começo aqui foi impregnado uma limitação na vida de Josafá. Mas ele não ficou limitado. Porque muitas vezes as pessoas querem medir seu recurso. Muitas vezes as pessoas querem medir a tua reação. E quando a sua reação é contrária a dele, ele fala, o que está acontecendo? Ele está tendo um conselho diferente. Meu irmão, a Bíblia diz, em Provérbio 1:33, aquele que me der ouvidos, eu habitarei com ele seguro e livrarei ele de todo o mal. Mas tem um texto que eu anotei aqui quando eu estava saindo de casa, o Espírito Santo diz, fala esse texto. Provérbios 25:11, olha que lindo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Meu irmão, quando Deus dá uma palavra para mim, dá uma palavra para ti, dá uma palavra para a tua família, meu irmão, ninguém tem poder de destruí-la. Só quem pode destruir é você mesmo. Então, cuidado com a paralisia, cuidado com a limitação. Começa a entrar e começa a dizer, Deus, eu olho os movimentos diferentes. Eu não estou limitado, eu me vejo. Gostei muito de ver aqui os sonhos do Leandro, do pastor, dizendo, se você for contar, alguém aí pode estar contando, meu Deus, esse homem falou de mais 20 anos para frente. Não, meu irmão, vai acontecer, em 10 anos iria acontecer. Acontece em 1. Sabe por quê? O tempo é de Deus, não é da minha consciência nem da tua. Quando a palavra é servida e dita no seu tempo, a palavra profética se cumpre. E quando há incredulidade, as coisas mudam. As coisas se perdem. Mas pastor, foi fácil para Josafá. Querido, você já passou um estreito na sua vida? Você já passou um estreito? Quantos passaram aqui? Querido, não tem amigo. As coisas, tudo parece que o céu está bronze. E você tem uma palavra do Senhor, parece que você está sozinho, e você fica na palavra. Tem pessoas que vêm te dar um outro conselho, e você diz, essa palavra não é dita ao tempo do Pai. Tem outro que vem e traz a palavra. Mantenha a palavra. Meu irmão, quando você renova a mente, dentro dos princípios, a fé, ela vai além da circunstância. Ela vai se mover de uma tal forma que você vai colher aquilo que você fala. Porque a Bíblia diz que toda palavra lançada, ela não volta vazia. Eu falei para vocês que
Hazazon Tamar, aonde começou tudo. Era um lugar lindo de palmeiras, mas foi um lugar de divisão, de tragédia e de morte. Mas Deus não deixa isto barato, porque quando Deus dá a bênção, Ele dá muito mais, porque Ele diz a palavra: crede nos seus profetas e prosperareis. Crede que o que você tem, e se você quer, você comerá o melhor dessa terra. Então, aonde foi o começo que ele está dizendo aqui? Lugar de destruição e tragédia, que é o significado que deram para esse nome. Depois, Deus mudou. Deus mudou de uma tal forma que ele diz aqui no capítulo 20 mesmo, ele transforma esse lugar de vale de bênção. Ele transforma o mal em bem. Ele transforma a maldição em bênção. Aquele lugar não chama mais tragédia. A nossa vida não chama acidente. A tua família não chama acidente. A nossa família chama providência de Deus. A tua família, a criança que nós apresentamos hoje, ela está selada por um caminho que a Bíblia diz, ali habita o Espírito Santo. É uma pessoa pura, mas meu irmão, Deus sabe que o brindar de quem consagra alguém ao Senhor é coisa maravilhosa. Eu falo isso porque eu falo também com temor. Meus 3 filhos estão no ministério. Meus teus filhos estão atuando no ministério. Hoje eu falei para um pastor de 90 anos no restaurante. Eu e você temos algo em comum. Estou falando isso que eu falei hoje na hora do almoço. Eu e você temos algo em comum. Ele falou o quê? Os seus filhos servem a Deus no ministério e os meus também servem. Sabe por quê? Porque fizemos como Josafá. Toda hora de crise e de dificuldade, venha, nós vamos dizer o que é o melhor de Deus para a nossa vida. Venha que nós vamos profetizar o que Deus vai fazer, o que Deus tem para fazer. Porque passado, nós aprendemos que se você foi perdoado, é como se você não tivesse praticado pecado. É 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu vou agora para o fechamento. Por que falar fé? Através de um homem chamado Josafá. Porque nós temos que entender que este homem teve limitações na área espiritual. E nós, quando aceitamos a Jesus como Salvador pessoal, a Bíblia diz que Ele veio habitar em nós. E Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. E o Cristo que nós pregamos, Ele não é misterioso. Ele é operador de milagres. Ele teve o desejo e tem o desejo que todos os homens sejam salvos. É Ele mesmo que disse, se a minha palavra estiverdes em vós, tudo o que quiseres, tudo, mas qual é o segredo? Permanecer. Eu vejo essa atitude, hoje eu fiquei impactado com isso. Tem muitas maneiras de pregar esse texto. Eu fiquei impactado de saber o seguinte, que o medo foi um momento de pressão, mas a atitude da confissão, da atitude do que ele aprendeu, foi o que sobressaiu. Então, no meio da pressão, deixa sobressair o teu melhor. Se você está aqui, você participou da alegria da consagração, você está participando da alegria da palavra, Deus conta com você. Deus quer não reformar você, Deus quer transformar. E quando transforma a mente e coração, isso é fantástico, porque você começa a ter um coração de servo. E você começa a entender quais são os princípios de servir a Jesus. E ele diz, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se a tua crise é difícil, a fé que eu estou pregando nessa noite, ela sobrepõe circunstância, ela sobrepõe situações difíceis. Aquilo que aparentemente parece uma coisa que é impossível de acontecer. Vou falar uma coisa para você. Eu estou colhendo fruto das orações da minha mãe. Eu estou colhendo fruto
daquilo que foi profetizado na igreja renovada. A Rosita é uma das antigas lá. É mais velha que eu, né, Rosita? E a Simone é minha contemporânea. Mas eu vejo o seguinte, eu olho para vocês aqui, eu vejo uma igreja linda. Eu vejo que vai chegar de todos os bairros. Vai chegar de todos os bairros. Mas a rede está nas tuas mãos. Está nas suas mãos. Leandro já está contando com uma equipe valorosa, vitoriosa, que não larga ele. Muitos estão chegando. Que você seja igual. Plagiando o exemplo. Se envolvendo. Dando o seu melhor. Porque eu vou te contar uma coisa. Josafá não tinha essa esperança que nós temos hoje. Nós temos uma esperança que, rapidamente, o tempo está se abreviando. E Jesus está voltando. Deus está restaurando dons. Deus está restaurando competências que você perdeu. Os dons são irrevogáveis. Você perde muitas vezes as áreas de ações. Vem e se submeta ao Senhor. Você que está na igreja, que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, é a sua oportunidade. Pastor, isso muda a vida? Muda. Eu quero te dizer o seguinte, você nascendo de novo, você será uma nova criatura. O Espírito Santo vai habitar em você, e algo tremendo, grandioso vai acontecer. Você não será mais o mesmo. Você vai correr a carreira da fé com tanta intensidade, e você vai olhar para o pastor que é jovem e vai dizer, estou correndo contigo. Antes do apelo eu vou te dizer, teve uma corrida de crianças de síndrome de Down. Todas elas preparadas para correr. Começou a corrida. E de repente uma delas caiu e machucou a perninha, bateu a carinha. E os que estavam na frente ouviu. Sabe o que fizeram? Voltaram. Olhou, passou, abraçou e disse, nós vamos chegar no final juntos. Chegaram todos juntos. É assim quando você aceita Jesus, ninguém vai chegar primeiro. Não é isso. Nós não estamos querendo fazer concorrência de quem chega primeiro. Nós estamos querendo que você abra o teu coração e receba o Senhor do Senhor, o Rei da Glória. Vamos ficar em pé.